Oi, gente, bom dia. Boa tarde, né? Porque alguns de vocês vão assistir a aula à tarde, ou então boa noite, não sei. Gente, como eu expliquei na aula passada, na aula anterior, o barroco nós vamos ver em 3 etapas, tá? Barroco europeu, foi nossa primeira aula do segundo bimestre, e hoje nós veremos barroco no Brasil. A aula para finalizar o módulo do barroco, nós vamos ver aleijadinho, vida e obra, tá? Então hoje nós veremos barroco no Brasil. Como ele chegou, quais as suas características, os estados, as técnicas, tá? Lembrando que eu foco em História da Arte, pois estamos preparando vocês para o Enem, tá bom? Então vamos lá. Barroco no Brasil. O barroco brasileiro desenvolveu-se no século XVIII, ao início do século XIX, época em que na Europa esse estilo já havia sido abandonado, dando lugar ao neoclassicismo e outros movimentos artísticos. O barroco brasileiro, ele varia de uma região para outra. Nas regiões que enriqueceram com a mineração e o comércio de açúcar, encontramos igrejas com talhas douradas e esculturas refinadas, feitas por artistas de renome. Nas regiões onde não havia açúcar nem ouro, as igrejas apresentam trabalhos modestos de artistas menos experientes. Por exemplo, vamos pegar aqui a região de Almofala, a região de vocês, a região situada aqui no município de Itarema. A igreja que fica situada ali no centro, né, de Almofala é uma igreja com características barrocas, tá? Com características barrocas no seu rebruscamento de informações. Vejamos, a igreja, salvo não me engano, é de 1712, né? Perdão, a igreja de Almofala. Olha aqui o período, século XVIII, né, que vai aí de 1700 a 1800, ao início do século XIX, que vai aí, né, ultrapassando 1800. Então, nós temos ali uma igreja construída com estilo barroco. Poucos sabem, foi uma igreja construída aí com eu diria, não autonomia, perdão, deixa eu buscar aqui a palavra, ordens, né, diretamente do Império Português, tá? Então essa igreja ela tem características barrocas. Se você fizer uma análise de imagem da igreja de Almofala, você vai perceber que as informações que eu compartilhei com vocês do que se trata o barroco, de como é o barroco, né? A questão das informações da direita para a esquerda, rebruscamento nas informações, na arquitetura, né? Muitas informações. Você vai perceber que a igreja de Almofala ela tem essas características, até pelo período, né? Contudo, por se tratar de uma região onde era situada apenas uma colônia de pescadores e não de mineradores, não se tratar de uma região onde não tínhamos ouro, você não vai encontrar tantas informações nem tanto rebruscamento na arquitetura da igreja, tá bom? Expressões do barroco brasileiro. Aqui nós temos o chafariz do Largo da Marília, ou em Ouro Preto, Minas Gerais. Vocês podem observar as informações da arquitetura, tá? Da direita e da esquerda, elas se repetem. Também temos aqui alusões religiosas, como santos, anjos, né? Adornos. Temos aqui também... gente, não confundam, tá? Tanto no rococó, que é um outro estilo, quanto no barroco, você vai encontrar conchas e ondas. No entanto, esse chafariz do Largo de Marília, situado aí em Ouro Preto, Minas Gerais, ele é de um período aonde foram idealizadas construções, pinturas e arquiteturas barrocas, tá? Então não confundemos. Profundamente ligado à religião católica, o barroco brasileiro está presente até hoje em inúmeras igrejas construídas por todo o país.
mas está também em muitas outras construções, como prédios públicos, moradias e chafarizes, que forneciam água à população ou serviam de ornamento. Esse chafariz que vocês estão enxergando, ele é secular, tem pouco mais de 200 anos. E era comum nos centros de grandes cidades, como Ouro Preto, por exemplo, situado em Minas Gerais, ter vários chafarizes como esses para fornecer água à população, tá? Uma vez que as fornecedoras de abastecimento ainda não existiam, certo? Aqui nós vemos a antiga casa da Câmara da Cadeia, em Mariana, Minas Gerais, também no estilo barroco. Podemos observar aqui nas abóbadas das janelas, né, informações não tão rebruscadas, tá? Não tão rebruscadas, mas sim do estilo barroco. Aqui na região, né? Para quem conhece a Almofala, sabe que existe uma certa curva antes de chegar na Almofala, uma certa curva ali na rodovia. E existe um certo casarão. Aquele casarão ali, que está ali iminente, né, para desabar, ele é um casarão também construído no estilo barroco. Eu ainda não pesquisei, não sei de quem foi ou de quem é aquele casarão, mas pela estrutura arquitetônica, provavelmente foi de alguém muito importante da região, alguém que tinha posses, né, poder, tá? É um casarão que, geralmente esses casarões, eles não têm estrutura férrea, tá? Esses casarões, eles são construídos apenas com alvenaria, cimento e argila, não temos estrutura férreas, ou seja, colunas, vigas de ferro e madeira também. Então, são construções barrocas. Aqui nós temos a igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Recife, Pernambuco. Essa igreja ela também é uma construção arquitetônica do estilo barroco, do século XVIII, tá? Finalzinho do século XVIII, meio do século XVIII, na verdade. E vocês podem ver as informações que se encontram aí. Nós temos aqui muita informação, rebruscamento religioso na fachada externa da igreja, tá? Essas informações aqui, gente, todas essas informações para o período, tá? Para o período, eram tidos como exageros, e o exagero de informações é uma das características desse estilo, do barroco, ok? Além da questão religiosa. Lembrando que o barroco ele se divide aí, né, em questão tanto arquitetônica como pintura, no pictorialismo, da direita para a esquerda é possível encontrar informações idênticas. Então, se vocês observarem, provavelmente houve aqui, né, uma questão inacabada, tá, dessa igreja. As informações, geralmente na arquitetura, elas se dividem em simetrias da direita para a esquerda. Na pintura, tanto na simetria na diagonal, como no bem e mal. Geralmente o bem está em cima e o mal embaixo. Ok? Desculpa. A escultura complementando a arquitetura. As talhas, deixa eu primeiro explicar o que é uma talha, tá? A talha é uma técnica das artes visuais, onde o artista utiliza uma ferramenta de ferro e ele vai com uma marreta talhando mesmo. É uma técnica milenar, ainda egípcia, na verdade, ou seja, milenar, né? Africana. É uma espécie de técnica das artes visuais, onde ele vai tanto talhando, retirando o material da madeira, quanto retirando o material da pedra, tá? E ele vai dando formas. No caso aqui do barroco, a talha era utilizada na madeira. Eu estou me referindo ao barroco mineiro, ao barroco brasileiro, tá? Utilizada principalmente aí pelo nosso mestre, né? Que é o mestre Aleijadinho, que teremos uma aula somente dele, então não vou comentar muito sobre isso. Mas a talha era uma dessas técnicas. Ornamentos esculpidos em madeira, mármore, marfim ou pedra sabão, facilitar aí a questão da talha, né?
da idealização da imagem onde o artista buscava. A pedra-sabão é uma pedra mais, digamos assim, maleável, melhor, né, na questão do manuseio do artista, tá bom? São muito presentes nas igrejas barrocas brasileiras. Aparecem em altares, arcos, tetos e janelas, recobrindo praticamente todo o interior da construção. Podem ter motivos florais, figuras de anjos, espirais, enfim, formas que sugerem movimento e quebra a monotonia das linhas retas. Monotonia essa que era utilizada, para que vocês compreendam, no classicismo do Renascimento, tá? No estilo Renascimento, que vai contra o Barroco, ou vice-versa, as linhas estagnadas, paradas, ela era uma característica do Renascimento. O Barroco vai contra isso. Se você observar aqui nessa imagem da capela, deixa eu só dar uma olhadinha qual é o nome da capela aqui para a gente não cometer anacronologia, né? Mas enfim, não tem. Tem Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Se vocês observarem aqui nesta capela, se a imagem ajudar, né? Os pixels ajudar, na verdade, vocês podem ver que nós temos aqui, além da simetria do bem e do mal, né? Representados aqui, nós temos as linhas quebradas por ondulações e curvas na arquitetura. Ondulações das colunas, né, em estilos jônicos. Vejam, colunas em estilos jônicos, né, que é uma mistura de grego e romana. E nós temos na abóbada, nos arcos, né, também essa quebra das linhas, tá? Além de outras informações que trazem aí características únicas para o nosso estilo barroco brasileiro, ok? Vamos lá. Podem ter motivos florais, já vimos isso aqui. As de madeira com várias cores são chamadas policromadas. As mais vistosas, porém, são as douradas, revestidas por uma fina película de ouro. Em algumas igrejas, as talhas se combinam com a pintura, como na igreja de São Francisco de Assis, que é essa que vocês observam aqui, tá? Aqui nós temos uma outra igreja, certo? Também situada em Minas Gerais. Vocês podem observar a simetria, o rebruscamento, é quase que uma poluição de informações. Se você pegar um único ponto aqui, um único metro quadrado dessa imagem, você vai conseguir ali fazer uma análise imagética, uma análise de obra muito rica, porque tem uma certa poluição de informações. Essa era uma das características do estilo barroco, do barroco brasileiro, tá? Azulejo, mais que decorações. Nós temos também os azulejos trazidos aí, né? Uma técnica trazida pelos portugueses. Esse aqui que vocês estão vendo são azulejos dos claustros da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, situada lá em Salvador, na Bahia. Esse azulejo é de 1737, tá? Esse azulejo é uma espécie... O nome da técnica utilizada nesse azulejo, gente, é afresco, tá? Enquanto o azulejo ainda estava em processo de secamento, secação, enquanto o material ainda estava molhado, o artista ia lá e fazia a pintura diretamente no azulejo. Então, o nome da técnica é afresco, tá? Retratavam cenas religiosas, figuras mitológicas ou ainda cenas históricas ou da literatura, formadas pela junção de muitos azulejos. Forma de transmitir à população de maioria analfabeta mensagens religiosas e histórias bíblicas. Assim como no barroco europeu, né, que utilizavam as artes visuais como mídia para educar a população, né, que em sua maioria era analfabeta e a educação vinha através da imagem, né? O barroco brasileiro também utilizou-se, né, dessa prática, dessa ação, ok? As molduras de azulejo do painel parecem as colunas e as partes mais altas das fachadas das igrejas barrocas.
Exatamente. Ó. Nos azulejos barrocos, nós enxergamos também as características, né, religiosas, simetria de um lado direito e de um lado esquerdo, né, simetria de informações, ok? E aqui nós temos as esculturas, né, esculturas mineiras, né? Cena da Paixão de Cristo no Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, obra do Aleijadinho, característica única, artista único brasileiro, tá? Na nossa próxima aula, para findar aí a questão do módulo do Barroco, vocês vão conhecer um pouco mais, um pouco melhor deste grande artista que foi o Aleijadinho, o exemplo de superação, resiliência também, tá bom? Pintura, teto da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, pintada por Manuel da Costa Ataíde, um outro importantíssimo artista do barroco brasileiro, mais conhecido como Mestre Ataíde, tá? Essa pintura também trata-se de um afresco. Se vocês observarem, nós temos aqui o tema religioso, né, analisando a obra, temos o religioso, temos simetria da direita para a esquerda e informações midiáticas de educação religiosa para a época, tá? Vamos sair aqui e entrar no próximo slide. Vou passar aqui, tá, gente? Porque a gente já falou sobre isso. Vamos lá, a escultura, um pouco mais sobre a escultura. Entre os primeiros escultores barrocos aqui no Brasil, podemos destacar o Frei Agostinho de Jesus, cujas características são excessos de contrastes, ilusão de movimento, uso da perspectiva e abuso de claro e escuro, tá? Então nós temos aqui ilusão de movimento causado pelas linhas curvas, né? Ilusão de movimento causado pelas linhas curvas no tecido também. Podemos enxergar, ver isso. Na pintura, nós temos aí francês. Não, vou passar porque, né? Vamos lá. Na pintura destaca-se o português, Belchior de Paulo e o francês Carlos Beverly, que, entre outros, fizeram pinturas em várias igrejas espalhadas em Pernambuco, São Paulo e principalmente Salvador. É importante que vocês anotem os berços do barroco brasileiro, tá? O barroco, você pode encontrar o barroco brasileiro em muitas obras datadas de 1700 ao início do século XIX, tá? 1800 alguma coisa, no Brasil inteiro. Mas os berços do barroco brasileiro estão em São Paulo, Minas Gerais e Salvador, tá? E Pernambuco, nesses 4 estados. Essa igreja, né, a igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador, podemos observar a poluição de informações características do barroco, o tema religioso, né, a simetria da direita para a esquerda, as mesmas informações que eu tenho aqui, eu tenho na direita, eu tenho na esquerda, tá? Característica do estilo barroco europeu e também brasileiro. Aqui nós temos mais uma obra do Aleijadinho, feita em pedra sabão, profeta Isaías, perdão. Nós temos aqui o conterrâneo do Aleijadinho, também mineiro, né, o mestre Ataíde. Anjos músicos, pinturas no forro da igreja da Matriz de Santo Antônio, em Itaverava, Minas Gerais. Também o tema religioso. Ilusão de óptica causada aí de movimento, né, pelas curvas, pelas linhas curvas. Ilusão de óptica também, ilusão de movimento causado pelas curvas e ilusão de óptica causando aí
profundidade. Essa profundidade aqui não existe, né? Causada pela luz e sombra. Mais escuro, mais claro. Vamos lá, características da arte barroca. De modo geral, os trabalhos desses artistas por todo o país, não só mineiro, assumem características bem diferentes da arte barroca europeia. Mas o foco continuava sendo as construções das igrejas e temas religiosos em geral. Encontravam-se em igrejas como trabalhos em relevos feitos em madeira, chamado de talhas, como eu já apresentei para vocês, além da própria arquitetura, como eu também já apresentei para vocês, e com acabamento com folhas de ouro, tá? Então, por exemplo, aquelas igrejas que vocês vão ver lá em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Bahia, falei, né? Bahia. Com um altar de ouro, é possível que não seja tudo aquilo que vocês estão enxergando ali seja ouro, tá? Sejam apenas folhas de ouro, que é uma técnica das artes visuais na qual se utiliza uma camada fina de ouro para cobrir as imagens, as esculturas ou as talhas. Que já falamos também, ó, como eu acabei de citar, né? Em todo o interior dessa igreja, se fosse ouro maciço, né? Talvez nem tivesse mais aí. Mas não, isso aqui são talhas, né? São talhas feitas diretamente ou numa escultura, num pedaço de rocha, ou diretamente feito com argila ou gesso na parede. Depois o artista vem com pequenas folhas de ouro e vai cobrindo, dando este acabamento como se fosse um folheado mesmo, um folheado de ouro. Vocês podem observar as características do barroco também presente no interior dessa igreja, né? Poluição de informações, simetria da direita para a esquerda, o tema religioso, né? O tema midiático religioso para a questão da educação dos analfabetos da época, dentre outros, ok? Falamos aqui também e aqui também. Queridos, na aula de hoje, tá? Com base nessa explanação desses materiais que eu irei colocar também, disponibilizar lá no Classroom, é importante que vocês façam uma leitura desses materiais, tá? Além da leitura desses materiais, é importante que você faça os exercícios que eu, como prometi na aula anterior, ia colocar exercícios referentes à aula anterior e a esta aula, tá? Então, eu vou colocar um PDF com alguns exercícios e, professor, antes que você me pergunte no PV, professor, posso colocar só as respostas? Só o gabarito? Não. É um PDF com 7 questões, você vai escrever no seu caderno essas questões. Depois você vai marcar a resposta correta e anexar no Classroom uma imagem. Você vai fotografar o seu caderno com o seu nome, com a turma, tudo bonitinho e anexar lá no Classroom, tá bom? Gente, nossa aula se encerra por hoje. Beijo no coração de cada um de vocês e eu ficaria aguardando as imagens da atividade para que eu possa fazer a correção. Essa atividade de vocês podem me entregar até a próxima aula com vida e obra do mestre Aleijadinho, tá bom? Então vocês têm aí uma semana para me entregar essa atividade. Por favor, somente o gabarito eu não aceito, tá? Eu vou devolver a atividade. Então me envie as questões completas escritas no caderno, tudo bonitinho, com a questão lá que você acredita ser a correta, com base no que você estudou, tá bom? Beijos no coração de cada um e até a próxima aula.